Muito bem, pessoal, a partir deste vídeo vamos estudar a lei orgânica aqui do município de Nova Hartz. Pessoal, lei orgânica é a principal lei de qualquer município. Todos os municípios têm a sua lei orgânica, que vai dizer as principais regras de funcionamento da prefeitura, da Câmara de Vereadores e algumas questões envolvendo até mesmo os servidores, como a gente vai estudar ao longo desta e das próximas aulas. Pessoal, a lei orgânica está atualizada, aqui eu preparei ela atualizada para vocês no apostila em PDF que acompanha no curso. E no final, quando a gente terminar toda a parte teórica, a gente vai treinar com questões. Eu vou preparar um simulado para vocês com questões, então, no estilo da banca, justamente para que vocês possam treinar para a prova e chegar no dia da prova em condições de gabaritar, de acertar todas as questões da legislação municipal de Nova Hartz. Pessoal, primeira informação, o município de Nova Hartz é uma pessoa jurídica de direito público interno. Se a banca na prova afirmar que o município é de direito privado, está errado. A gente vai ver na aula hoje que pessoa de direito privado pode ser uma empresa pública, sociedade de economia mista, uma fundação. Agora, o município é pessoa de direito público, tanto o município de Nova Hartz como qualquer outro município. Todos os municípios são pessoas de direito público interno. Se a banca trocar por direito privado ou direito público externo, está errado. O município é de direito público interno e tem a sua autonomia administrativa e financeira, sendo regido por esta lei orgânica. Maravilha. Poderes do município. Já caiu em prova, a banca já fez pegadinha com isso e ela pode fazer de novo no concurso de Nova Hartz. Por quê? Aqui na lei orgânica do município tem apenas dois poderes. O legislativo, que é a Câmara de Vereadores, e o executivo, que é a prefeitura. Não existe poder judiciário nos municípios. O município tem apenas legislativo e executivo. E isso, às vezes, também é uma pegadinha em prova, porque a banca vai tentar te enganar dizendo que o município de Nova Hartz tem os três poderes. Porque quando tu pega a Constituição Federal para estudar, tu vai encontrar os três poderes, porque são poderes do Estado ou da União. Agora, nos municípios, são apenas dois poderes, o legislativo, que é a Câmara de Nova Hartz, e o executivo, que é a prefeitura do município. Esses poderes que são independentes e harmônicos entre si. Bom, qualquer um desses poderes é proibido de delegar atribuições para o outro, porque as atribuições de cada poder estão bem definidas. O poder executivo, a prefeitura, vai administrar o município, e o legislativo fiscaliza a atuação da prefeitura e elabora as leis e demais normas. Então a gente tem essa separação e um não pode delegar atribuições para o outro. Assim como o cidadão que estiver investido em um dos poderes não pode exercer função em outro, salvo as exceções que a gente também vai estudar ao longo desta aula. Bom, são bens do município tudo que pertence a ele, móvel, imóvel, direitos e ações, e símbolos do município, bandeira e o hino que representam a sua cultura e a sua história. A sede do município dá o nome, Nova Hartz, que tem categoria de cidade. Basicamente isso. Aqui dessa primeira parte, o que eu já vi perguntarem em prova é justamente essa pegadinha de trocar direito público por direito privado, afirmar que o município tem mais de dois poderes, ou ainda essa questão das atribuições de ser permitido ou proibido delegar. A gente viu que, em regra, é proibido o município um poder delegar atribuições para o outro. Bom, sobre a divisão administrativa do município, o município pode ser dividido para fins administrativos em distritos que são organizados, suprimidos ou fundidos por lei após consulta plebiscitária. A criação do distrito pode ser mediante a fusão de dois ou mais distritos que já existam, e aí eles se unem para formar um novo distrito. E também é possível a extinção do distrito, sempre ouvindo a população fazendo um plebiscito. Requisitos para a criação de distrito, isso já apareceu em prova de concurso também. Primeiro requisito para criar um distrito. Um distrito, lembrando, é um lugar afastado da sede do município. Dentro do território do município podem ter distritos, né, áreas afastadas do centro ali do município. Bom, para que eu crie um distrito, para que uma comunidade afastada do centro seja um distrito, é necessário que lá tenha
população, eleitorado e arrecadação de 1/5 do que é exigido para criar um município. Tem uma outra norma que vai dizer quanto que eu preciso para criar um município. Para eu criar um distrito, eu preciso 1/5 do que eu preciso para criar um município. É isso. Além disso, naquela localidade onde se quer criar um distrito, tem que ter no mínimo 50 moradias, escola pública, posto de saúde e posto policial. Se tiver tudo isso naquela localidade, é possível então a criação de um novo distrito. E aí diz aqui qual é a documentação que vai ser utilizada para comprovar justamente que esses requisitos são atendidos. Tem algumas regras quanto à fixação das divisas, que se deve preferir as linhas naturais, como margem de um rio, por exemplo. E nós temos que a alteração da divisão administrativa do município, a alteração dos distritos e bairros do município, só pode ser feita de 4 em 4 anos, quadrienalmente, sempre no ano anterior ao ano das eleições municipais. Então é isso que tem de mais importante sobre essa questão dos distritos. Competências do município, muito importante. O município tem as suas competências, suas atribuições. E aí nós temos competências privativas no artigo 10, que são assuntos que cabem somente ao município de Nova Hartz. No artigo seguinte, no artigo 11, a gente vai encontrar competência comum. Competência comum são atribuições do município, mas não somente dele. São coisas que ele faz junto com a União, que é o governo federal, ou com o Estado, com o governo estadual. Aí tem outras matérias aqui. E tem ainda a competência suplementar. O que é essa competência suplementar? A competência suplementar é o que o município deve fazer normas sobre o que não esteja regulado suficientemente na legislação federal e estadual. Então, sempre que algo vai ser executado no município, vai se seguir a lei federal e a lei estadual. Se a lei federal e a lei estadual não são suficientes, não tratam do assunto como poderiam tratar, o município vai lá e faz a sua lei municipal tratando daquele mesmo assunto, respeitando, é claro, a legislação federal e estadual. Então, isso é a competência suplementar. É o poder do município fazer leis para tratar de assuntos, complementando o que faltou na legislação federal e estadual. Basicamente é isso. E como é que isso cai em prova? Bom, aqui a banca vai trocar alguma das competências para tornar ela incorreta, ou ainda a banca pode misturar essas competências do artigo 10, que são privativas, com as do artigo 11, que são competências em comum. Minha sugestão, memoriza as que são competências comuns, e aí tu vai saber que todas as outras são competências privativas, caso apareça na prova. E a competência comum do município, junto com a União, junto com o Estado, é zelar pela guarda da Constituição, das leis, a saúde e assistência pública e proteção dos direitos das pessoas com deficiência, proteção de documentos, bens e obras de valor histórico, artístico e cultural, impedindo também a evasão, destruição e descaracterização de obras de arte, proporcionar acesso à cultura, educação, ciência, proteção ambiental, combate à poluição, preservação de florestas, fauna e flora, fomento agropecuária, moradias habitacionais e saneamento básico, combate à pobreza, registrar direitos de pesquisa quanto a recursos hídricos e minerais e implantar a política de educação para a segurança do trânsito. Todas essas são atribuições do município junto com o Estado e com a União. E ali no artigo 10 nós temos uma lista bem maior de competências aqui que são privativas do município. O município vai legislar sobre assuntos de interesse local, suplementar a legislação, como a gente já comentou, elaborar o seu plano diretor, que é a principal norma de desenvolvimento urbano, criar, organizar e suprimir distritos, observando as regras que a gente viu anteriormente, manter programas de educação pré-escolar e de ensino fundamental, contando com cooperação técnica e financeira tanto da União quanto do Estado nesse caso, elaborar o orçamento, instituir os seus tributos, fixar, fiscalizar e cobrar tarifas, dispor sobre a organização dos serviços e também a utilização dos bens públicos, organizar o seu quadro e o seu regime jurídico dos servidores, o seu estatuto de servidores, organizar e prestar diretamente os serviços locais, e aí segue uma série de atribuições que são somente do município. Vou deixar para vocês fazerem a leitura para não ficar cansativa a nossa aula, porque a nossa ideia aqui sempre é dar para vocês aquilo que deve aparecer em prova, dar algumas dicas, mas claro que é importante que vocês, após assistir a aula,
façam a leitura e releitura para irem memorizando. Bom, agora nós temos as vedações. Vedações são proibições, coisas que o município, então, não pode fazer. Isso cai bastante em prova e a banca, às vezes, vai inverter uma delas e vai te perguntar das alternativas a seguir, qual que não é vedada, o que é permitido ao município, né? Bom, então, o que é vedado, o que é proibido ao município? Primeiro, o município não se mete com religião. Como assim? O município não vai criar cultos religiosos, não pode estabelecer cultos religiosos ou igrejas, não pode subvencionar, quer dizer, não pode colocar dinheiro neles, também não pode embaraçar o funcionamento, nem manter com eles ou seus representantes relações de dependência ou aliança, ressalvada a colaboração de interesse público. Então, essa é a primeira atribuição: o município não se mete com religião. Segundo, o município não pode recusar fé a documentos públicos, o documento público tem que ser aceito. Não pode o município criar distinções entre brasileiros ou preferências entre si. Deve tratar os brasileiros todos, então, da mesma forma. Não pode subvencionar ou auxiliar de qualquer modo com dinheiro público qualquer propaganda que não seja interesse da administração ou que seja político-partidária. Claro, o dinheiro público só pode ser feito para publicidade que tenha caráter educativo, informativo ou de orientação social. E a propaganda feita com dinheiro público não pode ter nome, símbolo ou imagem que caracterize promoção pessoal de algum servidor, de algum político. É isso. Pessoal, por isso mesmo, então, é vedado manter a publicidade que não tenha esse caráter educativo, informativo ou de orientação social. É proibido fazer publicidade com dinheiro público para promoção do prefeito, do político ou dos servidores. Também é proibido otorgar isenções e anistias fiscais ou permitir remissão ou perdão de dívidas sem interesse público justificado, sob pena de nulidade do ato. Exigir ou aumentar tributos sem lei que estabeleça. Para criar um tributo ou aumentar, é necessária a lei. Instituir tratamento desigual entre contribuintes que estão em situação equivalente. Estabelecer diferença tributária entre bens e serviços em razão da procedência ou destino. Cobrar tributos quanto a fatos já ocorridos ou no mesmo ano que foi publicada a lei que instituiu ou aumentou. Utilizar tributo com efeito de confisco, é o valor do tributo ser tão alto que praticamente o bem está sendo confiscado pelo município. Estabelecer limitações ao tráfego de pessoas por meio de tributos, ressalvada a cobrança de pedágio. Instituir impostos sobre patrimônio, renda ou serviços da União, Estado e municípios, sobre templos de qualquer culto, patrimônio dos partidos políticos, livros, jornais e periódicos destinados à sua impressão. Bom, sobre a organização dos poderes, nós temos agora as regras de funcionamento do poder legislativo. Bastante coisa para a gente conversar aqui. O que é muito cobrado em prova, tem muita chance de nós termos na nossa prova questões sobre essa parte da lei orgânica. O poder legislativo é exercido pela Câmara, os vereadores têm um mandato de 4 anos, como a gente sabe, e cada mês é uma sessão legislativa. A Câmara Municipal, então, tem esses representantes do povo e são condições de elegibilidade para ser vereador. Nacionalidade brasileira. Aqui pode ter uma pegadinha, a banca afirmando que tem que ser brasileiro nato para ser vereador. E aí está errado. Não precisa ser brasileiro nato para ser vereador. Basta ser brasileiro, nato ou naturalizado. Então a primeira pegadinha pode ser quanto a esse elemento. Que mais? Tem que estar no pleno exercício dos direitos políticos, tem que estar listado como eleitor, domicílio eleitoral na circunscrição, tem que ter o domicílio eleitoral tem que ser no município de Nova Hartz. Filiação partidária, tem que estar filiado a um partido político. Idade mínima de 18 anos, isso é muito importante, porque o vereador é o único mandato que a idade mínima é 18 anos. Depois, para ser prefeito, é 21 anos a idade. Então é importante também observar isso na prova. E ser alfabetizado. Composição da Câmara. São 11 vereadores aqui no município. 11 vereadores, então, a composição da Câmara. E aí, qual é o período de funcionamento da Câmara? No primeiro ano, que os vereadores estão iniciando o mandato, eles vão, então, se reunir de 1º a 25 de janeiro, aí já faz um recesso, depois volta 1º de março até 20 de dezembro. Isso no primeiro ano.
Nos demais anos do mandato, a Câmara vai funcionar de 5 de fevereiro a 21 de dezembro, e fora desses períodos ela está em recesso. Bom, seguindo aqui, convocação extraordinária da Câmara. O que é isso? A convocação extraordinária da Câmara é uma convocação extra, além das convocações normalmente realizadas, porque a Câmara vai ter suas reuniões normais, ela vai ter lá no seu regimento interno o seu dia de funcionamento, o dia que ela se reúne, e se for necessária uma convocação extra, uma convocação adicional, além daquela normal, ela pode ser feita, essa convocação, pelo prefeito, quando ele entende necessário, pelo presidente da Câmara, a requerimento da maioria dos membros, ou pela comissão representativa, que é uma comissão de vereadores que fica em funcionamento durante o período de recesso. Bom, na sessão extraordinária, a Câmara só vai deliberar sobre a matéria para a qual foi convocada, porque essa é uma sessão extra, só vai se tratar do assunto pelo qual ela foi convocada. E o prefeito, que a gente viu que é um dos que pode solicitar, o prefeito só pode requerer essa convocação extraordinária durante o período de recesso. Fora do período de recesso, o prefeito não pode fazer essa convocação. Bom, como é que são as deliberações da Câmara? Elas são tomadas por maioria dos votos. Para que se faça uma votação na Câmara, é necessária a presença da maioria dos seus membros. Pessoal, a gente viu que são 11 vereadores. Qual é a maioria de 11? 6, né? Então, só vai ter votação se no mínimo 6 vereadores estiverem presentes. Se tiver 6 vereadores presentes, quantos votos eu preciso para aprovar uma matéria? 4. A maioria de 6. E se estiverem 8 ou 9 vereadores presentes, aí eu vou precisar de 5 votos. Se estiverem presentes 10 ou 11 vereadores, eu vou precisar de 6 votos para aprovar a matéria. Então percebam que é assim que são, em regra, as deliberações. Tem que estar presente no mínimo 6, no mínimo metade, né? Ou melhor, no mínimo mais da metade. E a votação é pela maioria dos votos dos presentes, exceto quando esta lei orgânica disser que é diferente. E esta lei orgânica pode dizer que é por maioria absoluta, ou por maioria de 2/3. O que é maioria absoluta? Mais da metade do total de vereadores, presentes ou não na sessão. E qual é mais da metade do total? 6. E aí não importa se estão presentes 6, 7, 8, 9, 10 ou 11. Se uma matéria é aprovada por maioria absoluta, eu vou precisar de 6 votos. E se for aprovada por 2/3 dos vereadores, a gente vai precisar de ainda mais votos, né? Porque 2/3 é uma fração dos 11. E o 11 não é um número que se divide exatamente, né? E na prática, pessoal, vai dar 8 votos. Porque com 8 votos, eu tenho 2/3 dos 11. Na verdade, tenho mais de 2/3, né? Porque seria no mínimo 2/3. Então, quando alguma matéria aqui na lei orgânica exigir o voto de 2/3 para ser aprovada, significa que eu preciso de 8 dos 11 votos. Pessoal, é muito difícil. Se 4 vereadores não concordarem, já era, não aprova a matéria. Eu preciso de 8 votos, então, nas que exigirem 2/3, considerando 11 vereadores aqui no município. Bem difícil de alcançar, como a gente pode perceber. Bom, então é isso que nós temos aqui. E as sessões, em regra, são públicas. E sabe como é que uma sessão não vai ser pública? Se 2/3, se 8 dos 11 vereadores concordarem em razão de motivo relevante. Então, se perguntarem na prova, o que é necessário para uma sessão não ser pública? O voto de 2/3 dos vereadores autorizando. E as sessões só podem ser abertas se estiverem presentes no mínimo 1/8 dos membros da Câmara. Mais uma fração difícil, né? Porque 1/8 de 11 fica ruim de calcular. Acaba que a gente vai precisar ter pelo menos 2 vereadores presentes para abrir a sessão. Isso é para abrir. Iniciou a sessão, abriu com 1/8, aí depois, na hora da votação, tem que estar mais da metade presente, tem que estar 6 dos 11 vereadores presentes. Sobre o funcionamento da Câmara, a Câmara vai ter sessões preparatórias a partir do dia 1º de janeiro do primeiro ano da legislatura. A legislatura é um mandato de 4 anos. A partir do 1º de janeiro, faz a sessão preparatória, faz a posse do prefeito, vice e vereadores.
E se o vereador não compareceu lá para tomar posse, se o vereador foi para a festa de virada de ano, encheu a cara e não acordou, não apareceu no dia 1º de janeiro, ele tem 15 dias para aparecer, a contar do início do funcionamento normal da Câmara. Se em 15 dias o vereador não aparece, ele perde o mandato. Esse é o prazo para o vereador. Para o prefeito e para o vice a gente vai ver depois que é diferente. Para o vereador que não apareceu no dia 1º de janeiro, 15 dias para comparecer. E aí se faz, né, a eleição da mesa da Câmara, porque os vereadores entre si vão definir quem vai ser presidente, vice, secretários e tudo mais. E nos anos seguintes sempre se faz a eleição na última sessão do ano para o ano seguinte. Então a gente todo ano vai ter eleição para a mesa da Câmara. Como é que funciona essa mesa? Essa mesa então tem mandato de 1 ano e é vedada, é proibida a recondução por mesmo cargo na eleição subsequente. Então o vereador que tiver sido presidente da Câmara no 1º ano não pode no 2º ano ser presidente de novo. Ele pode ocupar outro cargo na mesa, mas ele não pode ocupar o mesmo cargo na eleição seguinte. Então essa informação é importante, porque na hora da prova, a banca pode tentar te enganar dizendo que o mandato é de 2 anos, ou dizendo que é permitida a recondução. Não é. A gente sabe que o mandato é de 1 ano e é vedada, é proibida a recondução para o mesmo cargo na eleição seguinte. Muito bem. A mesa da Câmara que vai ser composta de presidente, vice-presidente, primeiro e segundo secretário. Deve-se ter a representação proporcional dos partidos. Não é adequado que sejam todos do mesmo partido. Então, eles devem dividir. Um partido fica com o presidente, o outro com o vice, o outro com o secretário. Eles fazem essa divisão na hora de formar a chapa. E se algum desses membros da mesa não estiver trabalhando direitinho, ele pode ser destituído, ele pode ser retirado da mesa pelos seus colegas. Para isso, vai ser necessário o voto de 2/3 também dos vereadores, 2/3 dos membros da Câmara. A Câmara que também vai ter comissões permanentes especiais. Quando a Câmara reúne os 11 vereadores, a gente diz que ela está reunida em plenário. Quando ela reúne em pequenos grupos, são as comissões. E aí vai ter comissões permanentes, o regimento interno vai dizer quais são essas comissões. E aqui na lei orgânica, o que tem de mais importante sobre as comissões é a composição da CPI. O que é uma CPI? Com certeza tu já ouviu falar nisso, né? CPI é uma comissão parlamentar de inquérito, que é criada pelos vereadores para investigar algum fato determinado por um prazo certo. E para abrir uma CPI, é necessário um requerimento assinado por, no mínimo, 1/3 dos vereadores. Então, se 1/3 dos vereadores assinarem o requerimento, pode ser aberta uma CPI para apurar um fato determinado por um prazo certo. Essa CPI vai ter um prazo, uma duração certa de funcionamento. Muito bem. Aí a lei vai falar aqui em maioria e minoria, outros detalhes que eu acho que são pouco prováveis que venham aparecer em prova. Claro que é importante sempre vocês fazerem a leitura, mas eu vou focar aqui na aula no que eu acredito que tem mais chance de ser cobrado na nossa prova. Bom, vamos lá para o artigo 29, então. Por deliberação da maioria dos seus membros, por maioria dos vereadores, a Câmara pode convocar secretário municipal ou diretor equivalente para pessoalmente prestar informações sobre assuntos previamente estabelecidos. E se esse secretário não comparece, ele está sujeito até a mesma cassação do mandato, né? Então, a Câmara tem esse poder de fiscalização sobre a prefeitura e quando a autoridade convocada não comparece, ela pode, inclusive, perder o mandato. Bom, eu acho muito importante para a prova a questão dos pedidos escritos de informação. A mesa também pode enviar pedidos escritos. E aí, esses secretários ou diretores devem responder no prazo de 30 dias. Se eles não atenderem o prazo de 30 dias ou prestarem informação falsa, estão cometendo crime de responsabilidade e também podem perder o mandato. Bom, a gente tem aqui agora, no artigo 32, uma lista de atribuições da mesa. E no artigo 33, atribuições do presidente. Ah, professor, é a mesma coisa, não é? Porque o presidente não é membro da mesa? Sim. Só que quando uma competência é da mesa, a gente vai entender que ela vai ser realizada pelos 4 membros da mesa, presidente, vice, primeiro e segundo secretário. Quando uma atribuição é do presidente, apenas um deles. E isso faz diferença na prova. A banca vai tentar te enganar misturando o que a mesa faz com o que o presidente da Câmara faz. O que a mesa da Câmara faz? A mesa vai tomar todas as medidas para a regularidade dos trabalhos,
propor projetos que criam ou extinguem cargos na Câmara. Isso é interessante, pessoal. Projetos que criam cargos na Prefeitura, é o prefeito que vai propor o projeto de lei. Na Câmara, é a mesa da Câmara quem propõe, assim como aumento para os servidores da Câmara. Promulgar a lei orgânica, isso também é bem importante, porque a lei orgânica e as emendas à lei orgânica são promulgadas pela mesa da Câmara. Já as resoluções e os decretos legislativos são promulgadas pelo presidente da Câmara. E as leis, em regra, é o prefeito quem vai promulgar. Mas, quando o prefeito não promulgar por algum motivo, o presidente da Câmara também poderá promulgar, como a gente vai estudar hoje também. Também cabe à mesa representar ao Executivo sob necessidade de economia interna e contratar servidores temporários por tempo determinado para excepcional interesse público. Isso é o que faz a mesa. E agora só o presidente da Câmara, representa a Câmara, dirige, executa e disciplina os trabalhos da Câmara, interpreta e faz cumprir o regimento interno. Sempre que houver alguma dúvida sobre a aplicação do regimento interno, o presidente da Câmara vai dizer como deve ser aplicado. Ele promulga resoluções e decretos e as leis quando o prefeito não tenha promulgado, como a gente vai estudar. Publica atos da mesa, autoriza as despesas da Câmara, o presidente é o ordenador de despesas, representa sobre inconstitucionalidade de lei ou ato municipal, pode solicitar, por decisão da maioria dos vereadores, intervenção no município, pedindo que o Estado intervenha no município, manter a ordem no recinto da Câmara e encaminhar para parecer prévio a prestação de contas do município para o Tribunal de Contas. Então, muito importante diferenciar o que faz a mesa, o que faz o presidente. Essa pode ser uma questão da prova do nosso concurso. Sobre atribuições da Câmara, nós temos atribuições que passam pela sanção do prefeito e outras que não passam. Isso é bastante cobrado em prova também. Pessoal, atribuições que passam pela sanção do prefeito são projetos de lei que os vereadores vão discutir, vão aprovar e vão encaminhar para o prefeito, que pode sancionar ou vetar, como a gente vai estudar. Essas matérias com a sanção do prefeito estão no artigo 34. No artigo 35, estão as competências privativas da Câmara. Uma competência privativa da Câmara é diferente da que passa pela sanção do prefeito, porque nessas matérias de competência privativa da Câmara, o prefeito não poderá sancionar ou vetar. Essas matérias, a Câmara de Vereadores decide e ponto final. As matérias de competência privativa da Câmara são situações que a Câmara está fiscalizando o prefeito ou cuidando do seu funcionamento interno. Já as matérias que passam pela sanção do prefeito são os principais assuntos da administração da prefeitura. Vamos dar uma olhadinha. Matérias que passam pela sanção do prefeito, porque na hora da prova a banca também vai misturar as que passam pela sanção com as privativas e vai te perguntar qual que passa, qual que não passa. Bom, as que passam então. Autorizar isenções e anistias fiscais e perdão de dívidas, tudo que envolve orçamento, empréstimos, operação de crédito, concessão de auxílios, serviços públicos, bens municipais, e aqui tem várias sobre bens, criação das secretarias e atribuições, o que fazem os secretários ou diretores, aprovação do plano diretor, delimitar o perímetro urbano, a parte do município que é o perímetro urbano, alterar o nome de bens, vias e logradouros, mudar o nome de uma rua, o nome de uma avenida, o nome de uma estrada no município, e estabelecer normas urbanísticas de zoneamento e loteamento. Tudo isso é atribuição que passa pela sanção do prefeito. A Câmara de Vereadores vai aprovar essas matérias e encaminhar para o prefeito, que pode sancionar ou vetar. Agora, no artigo 35, estão as competências privativas da Câmara, as matérias que o prefeito não se mete. E essas a gente vai analisar mais detalhadamente no próximo vídeo. Dá um clique que eu já volto. Até logo.